Fraternais saudações. E quando falamos no conhecer o Templo Rosa Cruz, não nos referimos aqui, dignos irmãos e irmãs, apenas ao ver externamente a sua configuração e arquitetura, mas também e principalmente do penetrarmos ou no mínimo nos aproximarmos de sua simbologia e misticismo interno. E para tanto, em primeiro lugar, é importante compreendermos que um Templo Rosa Cruz, tradicionalmente constituído, vai ter três bases e raízes fundamentais, a saber, a imagética do Antigo Egito, de onde emerge os principais fundamentos de nossa cultura ocidental, o templarismo maçônico, ou seja, o simbolismo iniciático, cerimonioso e também templário, ou seja, referente ao templo da própria maçonaria. Já falamos aqui num vídeo anterior sobre o templo maçônico, que vai beber em raízes gnósticas e nas corporações de ofícios medievais e iluministas, bem como também a terceira raiz de um Templo Rosa Cruz, que é a própria Cabala, ou o esoterismo cabalístico. Estas são as três bases fundamentais do Templo Rosa Cruz: a imagética egípcia, o templarismo maçônico e o esoterismo cabalístico. E a primeira coisa que salta aos olhos, de fato, quando nos aproximamos de uma instituição rosacruciana, e aqui nos referimos a uma em especial, visto existirem diferentes ordens rosacruzes, cada qual com a sua tradição, administração e legitimidade, é o fato desta possuir uma imagética profundamente egípcia. We are often spoken of as a college or a university, but really, in that regard, we are quite different from other universities. É o que me aconteceu quando me afiliei à Ordem Rosa Cruz aos meus 16 anos, muito embora já desde os 14 já conhecesse e também já frequentasse, mas consegui me afiliar aos meus 16 anos de idade. Esta que foi a minha primeira Ordem Rosa Cruz, depois fui me afiliando a outras organizações. E de fato, toda essa simbologia egípcia altamente rica nos salta aos olhos, mas é importante compreendermos que a Ordem Rosa Cruz não veio do Antigo Egito, ou seja, não há elementos históricos documentalmente verificáveis que nos aponte de fato essa existência anterior no Antigo Egito. Sabemos que o movimento rosacruciano ele teve início ali nos idos de 1614, 15 e 16, com a publicação dos três manifestos fundamentais, que já estudamos aqui quando falamos sobre a história do rosacrucianismo em outros vídeos, a saber, o Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e Casamento Alquímico de Christian Rosacreutz, que são os três documentos fundamentais. E sim, a partir daí é que se começou a existir uma série de fraternidades, de círculos e de ordens propriamente intituladas ou auto-intituladas de Rosacruzes. No entanto, o rosacrucianismo, tal como nós o conhecemos em uma de suas principais vertentes, utiliza sim o simbolismo egípcio como uma espécie, dignos irmãos e irmãs, de mito iniciático, quando propriamente nós falamos sobre Akhenaton, que é uma das principais figuras desta organização rosacrucianista, que vai ter na figura, na imagem de Akhenaton, o seu mito iniciático, tal como os maçons, por exemplo, vão ter em Irã Abif o seu mito iniciático, e assim acontece com outras organizações. Este é o ponto número 1. O ponto de número 2, dignos aqui a posicionarmos, é o templo em si. O Templo Rosa Cruz, ele, muito embora seja algo discreto, reservado e em geral frequentado tão e somente por membros, não é propriamente algo secreto ou algo fechado. Portanto, não estamos descumprindo qualquer tipo de juramento e de silêncio aqui propriamente neste nosso vídeo. Todas estas imagens, todas estas filmagens, elas são públicas e notórias. Qualquer indivíduo, qualquer criança, adolescente pode encontrá-las facilmente nos nossos meios modernos. Mais do que isso, em realidade vão existir até mesmo cerimônias abertas,
cerimônias públicas que indivíduos não iniciados, indivíduos que nunca propriamente pertenceram à ordem, podem também frequentar. É o caso do casamento Rosa Cruz, em que indivíduos não Rosa Cruzes iniciados podem entrar no templo. É o caso da aposição de nome, uma espécie aqui falando a grosso modo de batismo. É o caso também de cerimônias de corpo presente por ocasião de um velamento de um corpo e outras cerimônias em que os templos Rosa Cruzes também são abertos. Então isto também aqui é um ponto a ser posicionado. Vamos ao templo Rosa Cruz em si. Vejamos, dignos, que um templo Rosa Cruz templariamente constituído, de acordo com os fundamentos egípcios, maçônicos e também cabalísticos, ele vai possuir 4 estações. Estas 4 estações, elas vão referir-se aos 4 elementos também, vão referir-se às 4 estações do ano, e em cada estação nós vamos ter uma configuração imagética própria. Ao leste ou no oriente, como nós estudamos lá no vídeo sobre maçonaria, vai estar o mestre. Vamos ter na sua base oposta a matre. De um lado teremos o capelão, do outro a grande sacerdotisa, e são especificamente indivíduos que assumem um papel ritualístico, iniciático, a fim de representar personalisticamente algum princípio hermético em especial. Não entraremos, obviamente, nas questões ritualísticas ou nos segredos propriamente de como se processam estas questões. Recomendo sim que você se afilie, que você frequente, caso a sua intuição aponte nesta direção, mas esse é um dos simbolismos. Outra questão interessante a ser posicionada, digno, por exemplo, de natureza maçônica, é o piso mosaico. O piso mosaico, que é este intercalamento entre o branco e o preto, que sim tem diferentes camadas de significado. Vai simbolizar a diversidade, vai simbolizar o yin e o yang, o masculino e o feminino, vai simbolizar também a troca de informações de diferentes culturas, de diferentes origens e a oposição entre o bem e o mal. O piso mosaico que vai ter também a sua origem lá no templarismo maçônico, isto que está ao centro é o que nós chamamos de Shekinah, que refere-se especificamente ao Shekinah lá de Moisés, isto ainda antes da constituição do templo, pelas mãos e pela obra e pela inteligência do rei Salomão e de Hiram Abif, que é o Santo dos Santos. O Shekinah é o centro de todo o templo Rosa Cruz, aonde estão posicionadas essas 3 velas e propriamente é o âmago, por assim dizer, energético. Este Santo dos Santos, ele sintetiza toda a energia e todo o espírito de luz, de vida e de amor do espírito ritualístico Rosa Cruz. Outro aspecto a ser posicionado, dignos, é a columba, que também é um dos elementos fundamentais, a columba que é um remanescente simbólico das antigas vestais dos templos gregos, ou seja, das guardiões propriamente do fogo, simbolizam a pureza, simbolizam a virtude e a perpetuação da tradição. Teremos também, tal como na maçonaria, que tem o gabinete da reflexão, que é o local propriamente que simboliza a morte, que simboliza a queda, a putrefação, vai também representar um importante papel no simbolismo rosacruciano, pois é exatamente ali que o indivíduo perde a sua constituição primeva, a fim de adentrar no novo estado de ser. É no Templo Rosa Cruz que se posicionam todos os rituais, as meditações, as reuniões dos frátres e sorores ou de irmãos e de irmãs, a fim de emitirem os seus mais elevados pensamentos. We are often spoken of as a college or a university, but really, in that regard, we are quite different from other universities and colleges inasmuch as we do not devote our time and thought exclusively to the development of the mental and purely intellectual powers and abilities of man, but rather to the spiritual and cosmic unfoldment of his higher and more latent possibilities.